Seja muito bem-vinda a esta aula. É uma alegria imensa te receber aqui. Queria te agradecer pela oportunidade. Em algum momento da sua vida, eu devo ter entrado pela tela aí do seu celular ou mesmo do seu computador e de alguma forma, alguma coisa que eu falei mexeu com você, te implicou e agora você está aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim é uma responsabilidade ter te atraído de alguma forma com meus discursos. Parabéns pela sua decisão especial de estar aqui agora, nesse vídeo, nesse pré-aulão e investir no seu desenvolvimento pessoal. Porque esse vídeo é sobre isso, é sobre se desenvolver como pessoa, desenvolver a sua inteligência emocional, as suas memórias, a sua história, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Você poderia agora estar fazendo tantas outras coisas, mas você escolheu olhar para dentro de você. E já por isso já te diferencia da maioria. Sabe o que eu adoro ficar pensando? Quando eu gravo algum vídeo ou faço algum podcast, eu fico imaginando milhões de pessoas do outro lado da tela assistindo. Eu queria te convidar a fazer essa reflexão também. Você já parou para pensar quantas pessoas me assistem? E eu posso te dizer que nem 2% delas estão aqui. Você deu um passo importantíssimo. E isso já fala um pouco que a gente é meio parecido. Querendo ou não, as pessoas que caminham comigo e que se identificam com o meu conteúdo acabam sendo um pouco parecidas comigo. E eu me sinto muito honrada por isso. Essa aula é um passo muito importante antes de um grande evento que eu vou estar realizando para vocês. Eu vou estar fazendo o Psicanálise Desvendada, o maior evento de psicanálise do Brasil, que vai acontecer no dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, comigo, Dr. Andréa Vermont. Mas esse pré-aulão aqui é um esquenta, pra gente bater papo, ficar junto, como pessoas parecidas, como amigos. Nesse nosso encontro do dia 3 de novembro, nós vamos desvendar a psicanálise. É exatamente isso, desvendar. Te mostrar exatamente como ela é, na prática, com um tradutor de almas. Eu vou te mostrar como a psicanálise pode transformar a sua vida, te ajudar a compreender as pessoas ao seu redor, inclusive se tornar uma profissão rentável e repleta de propósito. A palavra é essa, propósito. Se você não fez ainda a sua inscrição para o aulão do dia 3/11, aulão gratuito, o link está aqui abaixo. Não deixe para depois. Faz logo a sua inscrição, porque no dia 3 eu quero muito estar com vocês. No aulão, nós vamos falar sobre como a psicanálise pode mudar a sua vida, como ela transforma a vida das pessoas ao redor e como ela pode te dar propósito à sua trajetória profissional. Então esse aulão do dia 3, ele é muito importante. E talvez você esteja aí se perguntando, mas será que essa aula é para mim? O movimento Psicanálise Desvendada, ele nasceu para alcançar pessoas em todo o Brasil. É um dos maiores movimentos psicanalíticos do Brasil e do mundo. E sim, essa aula é para você. Para você que sofre por não se entender e repetir os mesmos padrões. Para você que olha para sua própria história de vida e não encontra significado. Para você que carrega raiva de traumas, dores antigas, marcas que os pais deixaram sem você entender o porquê. E isso acaba determinando a sua vida está travada nisso. Essa aula também é para você que viveu abusos emocionais ou físicos e sente que isso ainda trava a sua vida. Se você também é pai ou mãe e às vezes se sente culpado por colocar limites, por traumatizar seu filho, por não conseguir colocá-los como fortes para vencer na vida, essa aula vai te ajudar também a entender o funcionamento da família, dos filhos e principalmente o seu próprio funcionamento. Para que você exerça a sua maternidade e a sua paternidade com mais consciência e com mais sabedoria. Mas principalmente, essa aula é para você. Porque quando eu me transformo, todos os meus papéis se transformam por consequência. Antes de você ser pai, antes de você ser mãe, antes de você ser profissional, antes de você ser namorado, você é uma pessoa humana. Nessa aula do dia 3, eu quero mergulhar profundamente dentro dessa pessoa humana. E eu quero trazer daí de dentro uma versão que talvez você desconheça, mas uma versão que é forte, uma versão que pode vencer, uma versão que ressignifica a própria vida e começa uma nova história. Essa aula do dia 3/11 é para quem sonha em transformar dor em propósito. Primeiro, as suas dores. Você sabia que as suas dores podem ser fermento, fertilizante, para que cresça uma nova história?
Então, primeiro nessa aula, você vai aprender a transformar a sua dor em propósito. Para quem passou por feridas profundas e deseja usar isso a favor também de outras vidas. Nessa aula do dia 3, vamos entender como ressignificar a nossa própria vida para depois conseguir ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Essa aula também é para quem sofre com sentimentos que não entende. Ciúmes, raiva, inveja, ansiedade, depressão. Por que eu passo por isso? Para você também que repete ciclos e sente que está na mesma história, tem relacionamentos que te ferem, conexões com pessoas tóxicas, narcisistas ou pessoas que te afastam do seu propósito de vida. Se você está vivendo tudo isso, essa aula é para você. Mas essa aula é principalmente para você que de alguma forma um dia viu a doutora Andréa Vermont em qualquer meio de comunicação. Eu não quero mais agora falar com a sua razão e com o seu cérebro, mas agora eu quero falar com o seu coração. Em algum momento da sua vida, eu entrei na sua vida. E de algum momento, em alguma fala ou em algum vídeo, as minhas palavras te tocaram. Se em algum momento da sua vida eu entrei e fiz diferença, essa aula do dia 3/11 é para você. Lá, nós vamos juntos compreender o funcionamento da mente humana, traduzir o que se passa dentro de nós e fazer com que isso passe a atuar a nosso favor. Sabe qual foi a minha grande chave de transformação pessoal? O dia que eu descobri que as minhas limitações poderiam se transformar em oportunidade. Como filósofo que sou, minha graduação é em filosofia, Aristóteles falava que todo defeito ou toda limitação pré-anuncia uma qualidade, uma virtude. Eu vou repetir. Aristóteles dizia que toda limitação anuncia uma virtude. Pegue a sua lista de limitações e comece a perguntar para elas: qual virtude você está chamando à vida? Pessoas muito medrosas têm uma coragem gigantesca para nascer. Pessoas muito inseguras têm uma pessoa forte, muito grande, gritando lá dentro. Pessoas muito ciumentas têm uma pessoa lá dentro com autoestima maravilhosa, uma pessoa que se basta e que vai trazer pessoas para suplementar a própria vida. Todo defeito ou limitação anuncia uma virtude. E nessa aula do dia 3, você vai ter a oportunidade de descobrir a sua. Vai ser uma oportunidade real de transformação. Para quem busca mais autoconhecimento, para quem deseja compreender as pessoas e principalmente transformar a própria vida. Uma das coisas que mais me marcou na minha vida, e às vezes eu uso até essa metáfora e eu costumo dizer o seguinte: desgraças são tristes de serem vividas, mas são maravilhosas de serem contadas. Depende do propósito que você dá a elas. Às vezes as pessoas dizem, especialmente no Instagram: doutora, a senhora parece o Forrest Gump, a senhora tem muitas histórias. Tenho. E desde muito cedo, quando quiseram me chamar de palestrante, eu nunca aceitei. Eu sempre me defini como contadora de histórias. E muitas das minhas histórias não eram histórias felizes, mas eu nunca permiti sofrer sem propósito. Eu quis que todas as minhas histórias, em especial aquelas que doeram, se transformassem em propósito e transformação de vida. E talvez por isso eu tenha chegado até aqui. Porque eu consegui pegar as minhas dores, as minhas histórias e transformá-las em motor de catalisação para transformar a minha dor e propósito. E esse é meu convite para você. Se tornar um tradutor de almas. Primeiro da sua própria, depois da vida das outras pessoas. Alguém que entra na vida das pessoas e faz a diferença. Primeiro, a psicanálise transformou minha vida, me revirou por dentro. A psicanálise me fez olhar para minha vocação, para minha vida profissional, depois para os meus relacionamentos, para o meu casamento, para a minha maternidade. E quando a psicanálise fez toda essa transformação em mim, aí ela me deixou pronta para ir ao encontro de outras almas, de outras pessoas. Alguém que pudesse entrar na vida das pessoas e fazer a diferença. E eu tenho certeza que você não está aqui à toa. As suas dores podem se transformar em propósito. A sua dor, de alguma forma, ela pode fazer sentido. A Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que todas as pessoas que se encontrarem comigo no dia de hoje saiam da minha presença pessoas melhores do que chegaram. Eu te garanto, você sairá muito melhor dessa aula.
você sairá com algumas grandes indagações, com algumas grandes reflexões e com algumas grandes propostas de transformação. Em pouco tempo, cerca de 1 hora, você vai viver uma transformação que talvez outras experiências não conseguiram te proporcionar. Por isso essa aula do dia 3 ela é tão importante, porque ela é uma aula experiencial, ela é uma aula vivencial. Nem terapias, nem livros, nem conversas, nem religiões, nada pode entrar na profundidade de quem é você, porque essa aula te leva para a sua individualidade. Ela não é um padrão aplicado para todas as pessoas, mas é um mergulho em você mesmo. Essa aula é para quem quer transformação de verdade, para quem quer mudar a sua própria história e depois mudar a vida de quem está ao seu redor. E eu quero te contar algo muito pessoal. Foi isso que a psicanálise fez comigo. A psicanálise transformou a minha vida e depois transformou a vida das pessoas ao meu redor. Hoje eu falava com a minha equipe sobre propósito de vida e o quanto essa palavra me chamou a atenção. Aonde a gente quer chegar nessa existência terrena? Aonde a gente quer gerar transformação, gerar história, gerar legado? Será que é só por dinheiro? Eu vou te contar um pouquinho da minha história pessoal. Eu sempre tive uma ânsia enorme de estudar. Eu sempre amei os estudos. Eu gostava de estudar, eu queria crescer na vida, eu queria ajudar as pessoas. Mas é tão interessante, porque quando eu olho para a minha trajetória e para o meu percurso, eu fico vendo quantas vezes eu tentei isso de forma equivocada. Eu fui até para o convento e nem estou dizendo que essa foi uma decisão equivocada. Eu estou te dizendo apenas que dentro de mim queimava algo que me dizia: existe algo a fazer pela vida das pessoas. Não é possível que essa existência seja apenas viver, pagar as próprias contas e viver a própria vida. Dentro de mim sempre gritou algo. E a minha decisão de ir para o convento falava muito sobre isso. Eu queria alcançar outras pessoas. Eu queria alcançar outras vidas. Eu queria alcançar outras almas. Eu tentei isso de diversas formas. Eu tentei isso sendo professora, eu tentei isso sendo freira, eu tentei isso atuando muitas vezes em movimentos de igreja, mas só a psicanálise me explicou o porquê. Me explicou o porquê das coisas, o porquê das dores, o significado de tantas situações. Só a psicanálise conseguiu dar sentido para as minhas indagações. E mais que isso, a psicanálise me deu a oportunidade de transformar outras vidas. Eu fico tão feliz quando eu vejo alunos e pessoas que estão estudando comigo e alguns já se formando, tendo as vidas transformadas, a vida interna transformada. Pais melhores, filhos melhores, esposas melhores, pessoas com oportunidades profissionais que nunca deslumbraram, pessoas que me mandam mensagem dizendo: doutora, agora eu entendi o que aconteceu na minha infância e eu consegui superar. O seu passado é apenas um lugar, mas ele não é ponto de referência. E isso só a psicanálise me explicou. Eu cresci numa família muito simples. Nós éramos 7 filhos. Meu pai era policial militar e minha mãe cuidava de tudo, uma dona de casa. Então ela ficava em casa cuidando dos filhos, enquanto meu pai trabalhava e trazia provisão. E com 5 anos eu ficava sozinha em casa, enquanto os meus irmãos iam para a escola. É tão interessante e eu vou te falar de novo. E isso queima no meu coração e se queima eu vou falar. Você não está aqui à toa. Alguma coisa que eu falei em algum momento desses vídeos que você viu grudaram em você. Quando eu era pequena, a gente andava no mato para brincar, porque era o que tinha. E às vezes grudava carrapicho na roupa. E a minha mãe falava: por onde vocês têm andado? Porque o carrapicho grudou na roupa de vocês. Algumas pessoas, algumas falas e alguns vídeos funcionam como carrapicho. Eu tenho certeza que em alguma fala que você ouviu minha, alguma coisa grudou em você. Porque nós somos parecidos. Eu, desde muito pequena, já era uma pessoa que escutava os outros, que tinha isso dentro de mim. Meus irmãos estavam brincando e eu estava no canto da parede, na quina da parede, vendo os meus irmãos brincar, porque eu era bem mais nova e não conseguia brincar com eles. E naquela minha situação eu observava e ali eu me fazia perguntas. Por que eles brincavam, que hora eles iam para a escola, quando eu teria oportunidade de brincar com eles. E ali eu já percebia, hoje, do alto dos meus 47 anos, avaliando a vida deles, eu olho para essa menina de 5 anos e eu via que dentro dela já existiam muitos porquês. Como deve existir com você também.
Com 5 anos, meus irmãos iam para a escola e eu ficava sozinha em casa. Ficava lá, porque eu não tinha idade para ir para a escola. E eu chorava na porta da escola, querendo aprender. Minha mãe levava os meus irmãos e quando eles entravam para a escola, eu pedia todas as vezes no portão da escola, Escola Padre Mário Florestan, aqui de Uberlândia. Eu lembro da diretora, Dona Petronília. Ela falava para minha mãe, tadinha, é uma dó, toda vez que você deixa os irmãos aqui para estudar, ela fica chorando. E eu chorava e dava birra e dizia, eu quero entrar na escola, eu quero entrar na escola. Até que um dia ela falou para minha mãe, ela não tem idade, mas vamos fazer um teste de aptidão. Se ela passar, se ela sair bem no teste, eu deixo ela vir para a escola antes, para que ela possa estudar, porque a ânsia dela de estudar é muito grande. Eu lembro quanto eu fiquei feliz. É engraçado que eu estou falando com vocês e a imagem se forma na minha mente. Eu vejo o corredor daquela escola e eu gritando, feliz da vida, porque eu teria a oportunidade de entrar na escola mais cedo. E aí eu fiz o teste de aptidão. Ela passou no outro dia, pediu que minha mãe me levasse e eu passei. A minha nota foi muito alta, apesar de nunca ter entrado para a escola. Nesse teste de aptidão que ela aplicou ainda para uma criança de 5, 6 anos, eu passei no teste de aptidão. Minha mãe ficou muito feliz e falou, minha filha, a mamãe vai arrumar o seu material escolar para que você possa estudar. A partir de amanhã você vai para a escola com os seus irmãos. E eu fiquei muito feliz, que agora eu teria lápis, cadernos, livros e daí para frente. E eu lembro da minha mãe me deixar na casa da vizinha para brincar com a filha da vizinha. E ela disse, filha, quando você chegar em casa, o seu material escolar já vai estar em cima da mesa. Eu lembro que ela me pega no final do dia e me leva para casa. Quando eu olho em cima da mesa, minha mãe tinha uma pilha de cadernos reciclados. Ela pegou os cadernos dos meus irmãos de uma vida inteira, arrancou as folhas usadas e fez uma pilha de cadernos reciclados. E ela disse, minha filha, infelizmente a mamãe não teve dinheiro para comprar cadernos e livros para você, mas eu tenho certeza que o seu esforço você vai conseguir estudar com esses cadernos reciclados. Nesse dia também outra coisa me chamou a atenção e na minha mente de criança de 6 anos isso nunca saiu da minha cabeça. Naquele dia na mesa, ao invés de 8 pães, um para cada um de nós e um para ela, ela falou, hoje a mamãe não teve dinheiro para comprar pão para todo mundo. Hoje temos apenas 4 pães cortados ao meio, porque é o que a mamãe teve para comprar para a gente se alimentar e poder dormir. Naquele dia eu fiz um propósito comigo, um propósito de vida. Naquele dia eu me prometi que eu ia viver para que nunca faltasse na minha mesa e na mesa dos meus filhos e dos meus familiares pão, alimentação e oportunidade de desenvolvimento pessoal. Eu tinha apenas 5 anos e eu jurei que para as pessoas que estivessem ao meu redor não ia faltar alimentação e oportunidade de desenvolvimento. E eu jurei que eu levaria isso para outras vidas. Você talvez seja essa outra vida hoje. Eu estou aqui querendo te oportunizar desenvolvimento pessoal. Eu estou aqui te dizendo que se você sentar na minha mesa, não vai faltar pão e nem desenvolvimento. Não vai faltar pão e transformação. Só a psicanálise me fez entender o quanto aquela cena moldou a minha missão de vida. Na verdade, aquela cena fala sobre o que eu sou até hoje. Sobre alguém que quer oportunizar para as pessoas uma nova oportunidade de vida e uma oportunidade que vai desenvolver cada um para que siga seus sonhos, cure suas próprias feridas e ajude quem está ao redor. Um outro momento em que a psicanálise foi determinante para minha existência, eu vou falar de existência, porque naqueles 45 dias eu imaginei que talvez eu não fosse conseguir existir ou suportar. Minha filha, Beatriz, quando ela tinha 6 anos, ela teve uma pneumonia muito grave. Infelizmente, demorou para que chegasse a um diagnóstico correto. E quando chegamos a esse diagnóstico, 48 horas depois, ela desenvolveu uma septicemia ou uma infecção generalizada. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. A primeira coisa que a psicanálise me fez nesse momento, e eu quero te contar o passo a passo, foi o primeiro momento, quando eu recebi o diagnóstico de uma pneumonia muito grave e evoluindo para uma septicemia. Ali existia uma criança de 6 anos que precisava que aquela mãe estivesse inteira. A minha vontade era voltar à minha infância e como a psicanálise me explicou isso.
Aquela criança, a Andréia, insegura, do canto, ela gritou dentro de mim naquele dia, naquele domingo que eu levava a Bia para o hospital. A minha vontade era sair chorando e eu desejar a minha mãe. Mas naquele dia, a psicanálise falou alto no meu coração. Ela disse, a mãe aqui agora é você. E essa criança precisa da sua força. Ali começa aquilo que eu chamo da minha jornada psicanalítica dentro dessa história, dentro daquele hospital. Todas as manhãs eu tinha que voltar para aquele hospital, porque eu não pude ficar dentro da UTI com ela, na época não se permitia. E todas as manhãs, antes que eu fosse me encontrar com a Bia ou receber o boletim dela, antes eu tinha que quase fazer minha autoterapia. Eu precisava me centrar, eu não podia ir naquele desespero. Você imagina uma mãe que nunca passou uma noite sem a filha. A primeira noite que eu passei sem a minha filha estava numa UTI com um diagnóstico muito mais de morte do que de vida. Imagina aquelas horas que eu ficava sem ela, porque eu saía da UTI às 10 horas da noite e voltava às 10 da manhã. Eram horas que bastariam para que eu pudesse me fragmentar, mas eu mergulhava profundo nas minhas histórias, na minha ressignificação, e a psicanálise ali me sustentava para que eu pudesse voltar no outro dia centrada no meu lugar para dar força para aquela menina. Mas teve um dia que esse foi muito difícil. Eu lembro de mim chegando no hospital todos os dias às 10 horas da manhã. Você deveria, e eu até gostaria de te mostrar uma foto minha dessa época. Eu definhei, eu perdi 10 quilos em 15 dias, porque eu andava o dia inteiro dentro daquela UTI, estudando, lendo, para que eu fosse uma mãe melhor para aquela criança, para que eu não me fragmentasse e para que ela encontrasse forças em mim para se manter de pé. Eu queria te dizer para você que é pai e mãe, que muitas vezes a única força que seus filhos vão ter ao redor para que eles fiquem de pé é você. Se o seu filho precisar de você e da sua força para permanecer de pé, ele fica em pé ou ele cai. Se você for o único subsídio emocional do seu filho, ele vai ter sustentação? Você está preparado para ser força e suporte para o seu filho em todos os aspectos da vida dele? Inclusive um aspecto existencial? Mas teve um dia que foi um dia especialmente muito difícil. Eu já vinha de 20 dias de UTI e eu cheguei naquele dia na UTI para pegar o boletim. Nesse dia, a cara do médico, quando veio ao longe, já não era uma cara muito legal. Você imagina você se refazendo todos os dias. E o médico já vem com uma cara assustadora. Ele olhou para mim e falou, mãe, infelizmente nessa noite a Beatriz evoluiu muito mal. E infelizmente o pulmão dela está se enchendo de infecção o tempo todo e não teremos outra opção, teremos que colocar um dreno. Eu falei, doutor, mas como que funciona isso? Ele falou, pois é, por isso eu vim aqui antes falar com você, para que você não se assuste. Nós vamos ter que fazer uma contenção na Beatriz. Nós vamos conter, amarrar na cama os pezinhos, as mãozinhas dela, porque nós vamos ter que fazer o dreno sem anestesia. Ela não tem padrão respiratório. Corremos o risco de anestesiá-la e ela ter uma parada respiratória. Então teremos que fazer sem anestesia. Eu falei, doutor, mas como assim? O que vai acontecer? Ele falou, olha, nós vamos fazer um corte de mais ou menos 5 centímetros aqui, debaixo da costela dela. Vamos colocar uma espátula, vamos deslocar a costela e vamos passar um dreno, que é uma borracha mais ou menos dessa grossura. Eu falei, doutor, ela vai sentir dor? Ele falou, muita. Essa é a questão. Por isso ela vai estar contida, porque ela não vai poder estar anestesiada. Eu perguntei para ele naquele dia, eu falei, doutor, eu preciso apenas de uma chance. Eu sei que o senhor tem as técnicas, eu sei que vocês sabem de tudo, eu sei que mães não participam desse momento, mas eu estou fortalecida. Eu preciso estar do lado da minha filha num momento tão difícil como esse. E eu posso garantir para o senhor, não precisa amarrar ela. Ela vai só segurar na minha mão. Eu vou contar para ela a verdade e ela vai suportar fazer esse dreno. Ele falou, mãe, você tá louca? Ela não vai aguentar de dor. Eu falei, doutor, me dá essa oportunidade. Permita que eu esteja com a minha filha nesse momento e que eu passe para ela a minha verdade, a minha força e nós vamos passar por isso juntos. Vai existir momentos na sua vida, nos seus relacionamentos, com seus filhos, no seu casamento, onde você vai precisar ser maior que você. Aonde você vai precisar colocar a sua dor do lado.
Aonde vai precisar existir um propósito de vida para que você permaneça firme e não desabe. Quantas mães eu atendo no meu consultório de filhos usuários de droga ou de qualquer outro problema, talvez adolescência, mas essas mães às vezes me dizem: Andréia, às vezes eu tenho vontade de desaparecer, a não ser que você se conheça muito, a não ser que você esteja muito curado, muito com as suas histórias ressignificadas. Nesse momento você não vai conseguir se manter de pé. Naquele momento eu tinha olhado para mim, eu tinha visto as minhas questões e eu optei por estar firme naquela Andréia que ali estava para apoiar aquela filha. Eu entrei dentro daquela UTI e aí você me pergunta: o que a gente faz com uma criança de 6 anos que vai passar por isso? A psicanálise me ensinou que a verdade é sempre o melhor caminho. Dê às pessoas a oportunidade de ouvir a verdade e elas fazem com isso o que elas quiserem. Ainda que ela tivesse 6 anos, uma verdade adaptada para uma criança de 6 anos. Eu cheguei na cama, falei: filha, estamos passando por um momento muito difícil, mas nós duas vamos vencer juntos esse momento. Ela me disse: o que foi, mamãe? Eu falei: minha filha, o seu estado piorou muito, mas você vai precisar passar um caninho aqui para tirar esse líquido ruim que está no seu pulmão. Mas a mamãe vai te ajudar. Como que vai ser isso, mamãe? Eu expliquei para ela o passo a passo. Falei: o doutor vai cortar, vai passar o caninho. Eu vou sentir dor, mamãe? Falei: vai, meu amor, você vai sentir muita, mas eu estarei aqui do seu lado, segurando a sua mão, porque eu e você vamos vencer essa história juntas. E depois disso, minha filha, nós vamos ressignificar essas nossas dores e vamos transformar a vida de outras pessoas. Talvez você que está aqui nessa aula de hoje esteja aqui para ouvir essa história. Talvez a minha história de vida passe pela sua história de vida. Talvez em algum momento eu passei por isso e por essa transformação para que você um dia ouvisse essa história e entendesse que existe uma segunda oportunidade. Ela olhou para mim e falou: mamãe, se você ficar aqui segurando na minha mão, eu confio que eu vou conseguir. Eu falei com o médico que ele poderia entrar. Quando o médico cortou, eu estava segurando na mãozinha dela. Ele olhava para mim com os olhos cheios de água e balançava a cabeça como quem dizia: eu não sei como ela está suportando. Ela segurava na minha mão e as lágrimas desciam dos olhinhos dela. Mas ela ficava firme e apertava. E eu dizia: meu amor, eu estou aqui e nós vamos vencer. Tem um psicanalista que se chama David Winnicott, que ele diz sobre mãe suficientemente boa. Mãe suficientemente boa não é mãe que não tem defeito, não é mãe que não chora, não é mãe que muitas vezes não se desespera. Mãe suficientemente boa, segundo a psicanálise, é a mãe visceral. É aquela mãe que doa a sua própria força. Eu estou longe de ser uma mãe perfeita, muito pelo contrário. Eu tenho milhares de limitações. Mas eu quero que as minhas limitações não sejam barreira para os meus filhos. E quem me ensinou isso foi a psicanálise. Que as minhas limitações não sejam pedra de tropeço para que os meus filhos atrasem a própria trajetória. Segurando a mãozinha dela, acabou a situação, o médico pôs o dreno. Quando ele acabou de pôr o dreno, ele olhou para mim, olhou para ela e falou: parabéns, vocês são duas grandes mulheres. E eu olhei para ela e falei: nós vencemos, minha filha. É assim. A psicanálise para mim nunca foi teoria e continua não sendo. E se eu gravar esse vídeo 20 vezes, vai acontecer a mesma coisa. A psicanálise para mim é vida, é carne, é verbo que se faz carne. Eu respiro isso o dia todo. Isso me ajuda nos meus livros, nos meus cursos, com você, mas me ajuda com o garçom, me ajuda com meu marido, me ajuda com os meus filhos. Psicanálise para mim é vida que pulsa, porque foi uma ciência que entrou na minha vida, uma ferramenta eficaz e que me fez ser uma pessoa muito melhor. Você sabe dos seus potenciais? Você sabe das suas questões? Você tem ferramentas para te ajudar a viver apesar das suas limitações? Naquele hospital eu não me tornei a Mulher Maravilha. Eu só consegui estar ao lado das minhas dores, para que eu pudesse fortalecer a minha filha e, como diz a psicanálise, ser essa mãe suficientemente boa. E com você, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, como está isso? Um outro momento que eu queria contar para você, porque esse vídeo é para isso. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de me expor, e você já deve ter percebido isso. Até porque na minha vida não existe grandes mistérios, nem grandes novidades,
nem grandes coisas muito diferentes. Eu sou uma pessoa ordinária, como você, que tem uma vida ordinária com problemas ordinários. Eu tenho filho que adoece, eu tenho casamento que entra em crise, eu tenho profissão que em algum momento foi um problema para mim. E num outro momento da minha vida, dessa vida ordinária, eu tive uma crise gigante no meu matrimônio. Quem nunca? Quem a vida inteira esteve casado ou se relacionando com alguém e teve certeza dessa decisão? Quem nunca parou em algum momento do seu relacionamento e se perguntou: o que eu estou fazendo comigo? Será que essa história faz sentido? Será que eu quero conviver com essa pessoa para o resto da vida? Pessoas ordinárias com problemas ordinários. Ontem eu assisti um desenho dos Simpsons e eu achei fantástico, porque o Homer vai numa festa, começa a avaliar outras famílias e ele vê famílias maravilhosas, educadas, e ele resolve colocar ele e a família dele inteira num evento de transformação da família, porque a família dele tinha que ser melhor, mais educada, mais tudo. E é muito interessante porque ao final do episódio ele chega à conclusão que a família dele é linda sendo quem ela é, cheia de problemas, cheia de defeitos. Pessoas ordinárias com vidas ordinárias, com casamentos ordinários. E o meu casamento, num dado momento, entrou em crise. Mas não era o casamento. A crise era comigo. E eu nem estou dizendo que o meu esposo não tinha problemas, porque tinha e tem, como eu tinha e tenho e como você tem. Normal. A questão é que quando a gente entra em crise, a gente tem que se perguntar: qual o tamanho da minha responsabilidade nisso? E qual o meu grau de envolvimento nisso? Naquele momento do meu casamento, para não colocar tudo a perder, eu precisei de muita autoanálise, de muito autoconhecimento e de muita honestidade. Autoleitura. Eu gosto muito de uma ferramenta que a psicanálise nos dá, que é autoleitura. Dificilmente você vai encontrar um psicanalista sem senso, sem noção. Porque se tem uma coisa que o psicanalista faz bem é a autoleitura. A autoleitura é saber quem você é, saber das suas dimensões, das suas possibilidades, das suas capacidades, das suas qualidades, dos seus defeitos, até onde você pode ir, dos seus limites. E nesse momento da minha crise no casamento, sendo muito honesta comigo e psicanalista que sou, eu não podia deixar de usar essa ferramenta a meu favor. E eu tive que usar a psicanálise a meu favor, sendo muito sincera, honesta e fazendo uma autoleitura comigo. E foi ali que eu percebi que o meu casamento podia até cair depois. Mas o problema naquele momento não era no meu casamento. Era comigo e a crise era minha. E eu decidi me reconstruir. A psicanálise nesse momento do meu casamento, ela atuou como um tradutor de almas. Eu vejo quantas vezes no meio dessa crise, que não durou pouco, duraram 2 anos. Quantas vezes durante essa crise eu olhava para o meu marido e estava procurando o meu pai. Olha como a psicanálise te remete lá para o seu passado, para as dores em relação ao meu pai, para a carência em relação ao meu pai, para a desatenção do meu pai. Eu estava cobrando do meu esposo um amor que eu deveria ter recebido lá atrás. E a psicanálise foi muito eficaz para que eu percebesse isso. Eu pude perceber que eu estava cobrando do meu esposo um comportamento que eu desejei do meu pai. Eu olhei para tudo isso e eu decidi me reconstruir. Eu usei cada dor dessa crise do meu casamento como um degrau para minha própria cura. Foi tão importante ter sido sincera, psicanaliticamente sincera comigo naquele momento da minha vida. Usar a ferramenta da psicanálise a meu favor. Não mentir para mim, ser honesta e falar de verdade, que a psicanálise não deveria servir só para as outras pessoas, mas deveria servir para mim também. Eu posso dizer sem nenhuma dúvida que a ferramenta psicanalítica, naquele momento, ela transformou a minha percepção de casamento e ela colocou cada coisa no seu lugar. Ela me mostrou que o amor e a dedicação que eu estava cobrando do meu esposo era que eu deveria ter cobrado ou esperado lá atrás do meu pai. E eu ia decidir se eu ia viver desse passado ou se eu ia reconstruir uma nova história e dar ao meu esposo a oportunidade de ser só o meu esposo. É percebendo essas coisas que eu vou vendo quanto a psicanálise é efetiva. Eu queria te contar um fato também sobre a minha vida profissional. Você já parou para se perguntar se você está feliz com o que você faz? Você está feliz com a sua profissão? Até em termos financeiros mesmo. Você ganha aquilo que você já sonhou? Ou será que em algum momento você já até desistiu?
Sabia que em algum momento da minha vida profissional, eu cheguei a desistir, não da minha profissão, mas eu achei que eu já tinha chegado no ápice, que não tinha mais para onde ir. Eu achei que era aquilo ali, era pagar as contas do mês e ser feliz dentro daquelas possibilidades. Mas eu olhei para mim um dia numa sessão de terapia, em psicanálise, e percebi que eu não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. Você está feliz com a sua profissão? Você está feliz com o que você faz? Você transforma vidas através da sua profissão? Eu assisti um filme há um tempo atrás com Morgan Freeman e esse filme me tocou muito. Se chama The Bucket List, ou A Pequena Lista. E ele conta a história dele de um amigo que descobrem um câncer grave e eles criam uma lista de coisas a se fazer antes de morrer. Rir até chorar. Uma das coisas que os dois queriam fazer antes de morrer é subir ao topo do Everest. Claro, idosos que eram não conseguiram subir ao topo, mas foram bem alto. E num dado momento dessa subida, os dois se sentaram na neve e começaram a conversar. E o Morgan Freeman pergunta para ele: existem duas perguntas que vão fazer para nós quando entrarmos no céu. E da resposta a essa pergunta depende se vamos entrar no céu ou não. A resposta a essa pergunta é o nosso ingresso para o céu. Ele dizia: essa é uma lenda egípcia. Quando chegarmos ao céu, teremos que pagar o ingresso. O ingresso será a resposta a essas duas perguntas. E aí o amigo dele pergunta: quais são essas perguntas? Ele falou: a primeira pergunta: nessa sua vida, você tem vivido mais momentos felizes? E o amigo ficou mudo. E ele falou: a segunda pergunta: nessa vida, você tem proporcionado às pessoas ao seu redor mais momentos felizes? Essa é a grande questão. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você agora em relação à sua profissão. Você tem experimentado dentro da sua vida profissional mais momentos felizes ou tristes? A segunda pergunta em relação à sua profissão: a sua profissão tem gerado mais alegria às pessoas que estão ao seu redor ou mais tristeza? Você tem chegado em casa mais satisfeito, mais recompensado, com mais propósito de vida, ou o seu trabalho te esvazia? Talvez essa metáfora egípcia não faça sentido em termos de religião, mas ela faz sentido em termos de filosofia. Nessa vida vivemos para termos mais momentos felizes que tristes e para proporcionarmos para as pessoas mais momentos felizes que tristes. A sua profissão precisa ser para você uma fonte de felicidade. Hoje eu sou profundamente feliz com o que eu faço. Eu sou uma pessoa que trabalha das 8 às 23 horas, todos os dias, não por peso, mas porque eu amo. E o trabalhar das 8 às 23 é gravar vídeos, gravar podcasts, escrever textos, ler livros, isso tudo faz parte do meu trabalho. Mas eu amo, eu sou incansável. As pessoas que conseguem conviver algumas horas comigo dizem isso. Nossa, parece que você não se cansa. É porque eu amo o que eu faço. E porque o que eu faço faz sentido, tem propósito, gera transformação de vida. E isso para mim é impagável. Eu não quero passar aqui por essa vida sem gerar transformação nas pessoas, sem dar oportunidade de transformação de vida para as pessoas, seja vendendo um pão numa padaria ou sendo psicanalista com uma pessoa sentada no divã. Profissionalmente você está feliz? A sua profissão te gera propósito de vida? Você acorda feliz e motivado porque a sua profissão faz sentido? Você é um advogado que transforma vidas? Você é um médico que transforma vidas? Você é uma professora que transforma vidas? Repensa a sua profissão. Eu já fui essa pessoa que trabalhava pelo salário, pelo saco de sal, pelo soldo, pelo dinheiro apenas. A psicanálise me deu a oportunidade de trabalhar por propósito. É maravilhoso demais. É maravilhoso demais você trabalhar com coisas ou lugares que podem gerar transformação, primeiro em você, depois na vida das pessoas. Se você não está satisfeito com a sua profissão, eu queria te convidar a repensar. Só pensa nessas duas perguntas que eu te fiz e talvez faça uma mudança que possa ser libertadora, como foi para mim também profissionalmente. Talvez alguma dessas histórias que eu contei aqui nessa aula tenha tocado seu coração, possa ter mexido com você. E se tocou, é porque aí dentro existe algo pedindo transformação.
Eu te contei a história do quanto a psicanálise me ajudou a transformar a minha relação com os meus filhos e me fortificou para ser uma mãe melhor. Eu te contei também, e sem vergonha, porque eu não tenho vergonha da minha história de vida, o quanto o meu casamento foi transformado a partir de uma autoleitura e de um autoconhecimento. E eu te falei também o quanto hoje eu sou uma profissional feliz. Eu já fui diretora de instituição escolar, eu já fui diretora de instituição financeira, eu já fui professora, eu tive algumas profissões. E eu tive coragem de trocar e de ir atrás da minha felicidade na minha vida profissional. A psicanálise transforma, mas primeiro ela transforma você. Essas histórias foram para te mostrar que primeiro a psicanálise transforma a gente, porque ela é honesta, profunda e libertadora. E depois que a psicanálise te transforma, ela te dá a chance de transformar os outros. Porque foi isso que ela fez comigo. Eu sou mais do que a fundadora de um instituto. Eu sou alguém que confia profundamente nessa ferramenta, porque eu já vi ela fazer maravilhas com a vida das pessoas. Agora eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Eu já falei muito, agora é com você. Vamos bater um papo. Se você entrasse hoje, agora, no meu consultório, eu ia te fazer uma pergunta. É a primeira que eu faço em geral. Eu ia olhar nos teus olhos e eu ia te perguntar: quem é você? Se defina. E aí possivelmente você começaria a me dizer: eu sou médico, eu sou jornalista, eu sou advogado, eu sou mãe de família, eu sou dona de casa, eu tenho tantos filhos, eu tenho tantos anos. Não. Isso não é quem é você. Você não é o seu trabalho, você não é a sua profissão, você não é o seu diagnóstico. Eu sou deprimido, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu sou procrastinador. Não, você não é o seu diagnóstico. Você também não é a esposa do fulano, o marido do Beltrano, eu sou o filho de... Não, você não é seus relacionamentos. Isso tudo são partes suas, mas não são a sua essência. A minha pergunta é: quem é você? Gostaria que você mergulhasse em si. Eu gostaria que você fosse bastante sincero nesse momento dessa nossa aula e respondesse a essa pergunta: quem é você? Quais são os seus sonhos? O que você sonhava da vida quando você era pequeno? Que tipo de relacionamento você queria construir? Aonde você já sonhou ir? Você gosta de comer o quê? Que música você gosta de ouvir? Se eu te oferecesse agora um programa turístico, umas férias, você gostaria de ir para onde? Assim, rápido, eu gostaria que você me respondesse. Qual é o time que você torce? Que tipo de festa você gostaria de ir? Nossa, doutora, que perguntas inusitadas. Inusitadas, mas você tem resposta para elas? Porque talvez você já se perdeu de você. Você não saiba mais do que você gosta, você não saiba mais dos seus sonhos, você não sabe mais que tipo de música te faz feliz. Talvez você até já deixou de sonhar. É muito importante que você responda essas perguntas. Mergulhe dentro de si e permita que uma pessoa muito melhor saia daí de dentro. Mas agora, para o vídeo, responda essas perguntas que eu te fiz e depois nós vamos partir para o próximo passo. No dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma mega aula. Você gostou dessa pré-aula agora que você assistiu até aqui? Fez sentido para você? Mexeu com você? Eu tenho algo muito melhor para te convidar. Eu tenho uma aula ao vivo no dia 3 de novembro, às 20 horas. Mas antes dessa aula, porque eu quero te capacitar, não quero que você chegue nessa aula de qualquer jeito. Eu quero que você chegue preparado. Antes dessa aula, eu deixei um presente para você. Um teste de autoconhecimento e de aptidão psicanalítica. Esse teste foi desenvolvido especialmente por mim. Você vai ter um relatório de quem é você. Um teste de autoconhecimento. Aquela autoleitura que eu te falei aí durante a nossa aula agora. E também um teste de aptidão psicanalítica, para ver se você tem ou não vocação, expertise, competência para, quem sabe, um dia vir a se tornar um psicanalista. O link está logo abaixo aqui, logo abaixo dessa nossa aula. É só você clicar e fazer o seu teste vocacional, seu teste de aptidão psicanalítica e seu teste de autoconhecimento. Você vai receber o resultado imediatamente. Lá vai ter o seu perfil e a explicação a respeito sobre o seu perfil. Nesse teste, você vai experimentar na prática uma ferramenta da psicanálise. E é importante você responder as perguntas e se enxergar com clareza. Não responda durante o teste o que você gostaria de ser.
mas responda quem você é. Como num espelho. Você vai ter um relatório maravilhoso. Esse teste vai te dar uma leitura da sua personalidade e um teste de aptidão de psicanálise. Guarde esse resultado e leve o resultado do teste para o aulão no dia 3/11. Lá eu vou te explicar os 3 perfis de personalidade e de aptidão que vão sair nesse teste. O introspectivo, o escutador e o investigador. Quem será você? Lá também você vai descobrir, a partir do seu perfil, quais os seus pontos fortes e como isso se conecta com os seus sonhos, especialmente se você deseja se tornar um psicanalista. Então, não perca a oportunidade. Clica no link, faz o seu teste, guarda o resultado e dia 3/11 eu te espero para que eu possa te explicar o seu resultado e te falar dos seus potenciais e de suas forças. Para finalizar essa aula, eu queria fazer um compromisso com você e principalmente eu queria te trazer à consciência uma informação muito importante. Em geral, escute isso que eu vou te dizer. Quando o futuro nos chama, o passado nos trava. Eu vou repetir. Sempre que o futuro nos chama, o passado nos trava. Perceba que todas as vezes que você quer implementar alguma grande mudança na sua vida, algo acontece. Perceba, ou alguém adoece, ou um desânimo, ou uma situação financeira, ou alguém fala alguma coisa. É incrível. Sempre que o futuro nos chama, o passado tenta nos travar. Nos próximos dias, talvez você já tenha tomado essa decisão e queira estar na aula, mas vão surgir pessoas que vão falar, vão surgir pensamentos sabotadores, vão surgir compromissos de última hora. Sempre que a mudança está prestes a acontecer, forças contrárias aparecem. Então eu gostaria que você fizesse um compromisso comigo. Esse compromisso é comigo, doutora Andréa Vermont. Como eu disse no começo do vídeo, em algum momento da sua história eu entrei na sua vida. E eu nunca te pedi nada, só vou te pedir isso agora. Um compromisso comigo. Dia 3 de novembro, às 20 horas, nós temos um compromisso juntos. Não é um convite, é uma convocação. Eu vou cumprir a minha parte, mas eu espero que você cumpra a sua. Eu vou entregar o melhor conteúdo da minha vida. Uma aula que junta anos de estudo em psicanálise e em neurociências que eu vou condensar numa única aula para gerar transformação de vida. Você vai lembrar dessa aula por anos, mas eu preciso que você esteja nela. Lembre-se, pensamentos sabotadores, situações vão acontecer, porque sempre que o futuro nos chama, o passado tenta nos travar. Antes de encerrar, eu queria te dar 2 recados muito importantes. Primeiro recado, não se inscreva em nenhuma formação em psicanálise ainda. Na Black Friday nós faremos algo muito especial para a nossa comunidade. Pessoas que gostam do trabalho da doutora Andréa, muita gente pedindo formação em psicanálise, reabertura de oportunidades. Na Black Friday nós vamos ter uma oportunidade muito especial para quem gosta do meu trabalho. Uma oportunidade única para quem deseja se aprofundar nessa jornada e acelerar os seus resultados. Então, por enquanto, não se inscreva em nenhuma formação em psicanálise. Aguarde a Black Friday, que teremos excelentes surpresas. A segunda notícia antes do final dessa aula. Teremos também uma surpresa exclusiva na Black Friday para pais e mães que desejam criar filhos fortes, emocionalmente estáveis e resilientes. Uma surpresa maravilhosa. Junto com a formação em psicanálise, nós vamos ter uma surpresa maravilhosa para criar filhos fortes e com resultado. Por isso é imprescindível que você esteja conosco no aulão do dia 3 de novembro, às 8 horas da noite. Lá, além de experimentar essa ferramenta, mergulhar no autoconhecimento, você vai saber de novidades e de possibilidades que estão vindo aí para frente. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui embaixo. Se inscreva na aula do dia 3/11, eu te espero lá. Faça o seu teste de personalidade, leve na aula do dia 3 para que eu te explique todos os seus potenciais. Te espero lá, grande abraço, fique com Deus, foi um prazer estar aqui com você até agora.